Fala pessoal, beleza? Fernando Vale aqui. Estamos de volta ao curso de auxiliar administrativo da Escola Web FBB Cursos. Vamos dar início agora à aula de número 5. Comunicação interpessoal. Comunicação é o processo que consiste em transmitir e receber mensagens com finalidade de afetar o comportamento das pessoas, né? Então, a comunicação é o processo de você transmitir e receber a mensagem. Tem comunicação verbal, não verbal. Então, todo o processo de tentar transmitir e de receber uma mensagem é considerado uma comunicação. Comunicação interpessoal, né? Que tem a mensagem, o receptor, realimentação, feedback, né? Ou seja, o retorno aqui do receptor volta para o emissor de novo. Então, emissor emite a mensagem, a pessoa recebe, ela realimenta, né, o retorno, dá o feedback aqui e volta o processo, né? Aí tem as barreiras: formação moral, personalidades, ideologias, preferências, cultura e emocionalidade. Então essas são as barreiras aqui na comunicação interpessoal, que varia de pessoa por pessoa, né? Então essas barreiras aqui, cada pessoa tem uma formação moral diferente, personalidade diferente, ideologia, suas preferências, uma cultura diferente. Então isso aqui pode ser barreiras. E também a questão emocional. Processo de comunicação. Se as pessoas descobrirem como agem e tentarem descobrir maneiras para compensar tais comportamentos, isso os ajudará com mais eficiência no relacionamento interpessoal, né? Então, se você tentar descobrir como a outra pessoa age, a maneira de pensar, o comportamento, isso tudo ajuda no relacionamento interpessoal, né? Então, você tem que saber interpretar a outra pessoa, o que ela pensa, quais os seus comportamentos, né? Isso tudo ajuda na comunicação interpessoal. Entendendo os processos de comunicação. Por meio de comunicação, expressamos pensamentos, experiências e emoções. A comunicação é um processo de transmitir e receber mensagens. Para que a comunicação se realize, são necessários um emissor e um receptor. A comunicação ocorre de duas maneiras, verbal e não verbal, né? Então, aqui, para você entender o processo de comunicação, é um meio da gente expressar pensamento, as nossas experiências, emoções, né? E como já dito antes, é o processo de transmitir e receber as mensagens. E para isso é necessário o emissor e o receptor, ou seja, tem que ter uma pessoa para emitir a mensagem e uma para receber a mensagem. Sem isso não há comunicação, né? Não tem como a pessoa se comunicar sozinha, porque ela já está emitindo e recebendo a mensagem por si só, né? Então aí não é comunicação. E a comunicação ocorre de duas maneiras, né? Que é a verbal e não verbal. Verbal através da fala, não verbal por gestos, facial, né? Muitas outras questões aí na parte não verbal. A comunicação verbal é fundamental nos relacionamentos interpessoais, além de ser a mais utilizada. Ocorre por meio de conversas, livros, jornais, rádio, TV, cartas, relatórios, entre outros. Exige cuidado e preparo tanto na parte de quem originou, como as de quem a recebe. É necessário passar ideias com clareza, mas a comunicação nem sempre consegue atingir o objetivo de passar uma mensagem clara. Então, aqui, a comunicação verbal ela é fundamental nos relacionamentos interpessoais, além de ser a mais utilizada, né? A comunicação verbal é a mais utilizada. E ela pode ocorrer através de conversas, livros, jornais, rádio, TV, cartas, relatórios, entre outros, né? Então, você estiver lendo um livro, tem um comunicador ali, né, que escreveu aquele livro para se comunicar e você está recebendo aquela mensagem. Mesma coisa através de jornais, rádio, TV, né, essas coisas. Sempre tem uma pessoa que está tentando comunicar com o outro ali. Então tem você recebendo, se você estiver lendo, você está recebendo, e o outro que está transmitindo a mensagem. E o importante é você passar essas ideias com clareza
para que a comunicação atinja o seu objetivo e ela seja clara, né? Se você não passar a ideia com clareza, essa comunicação pode ser falha, pode ocorrer erros nessa transmissão aí. Comunicação não verbal. Nesse de comunicação, nesse tipo de tá errado aqui, mudar aqui. Tipo de comunicação, o emissor está transmitindo mensagem com expressões faciais ou corporais, e ainda por meio de gestos, sem que se perceba. Frequentemente se está transmitindo mensagem. O comportamento inadequado de um condutor no trânsito gera mensagens negativas que permitem aos outros analisar o seu perfil, né? Então, a comunicação não verbal é aquela que é transmitida por expressões faciais, corporais, gestos, né? Tudo sim, por meio mais corporal, né? Sem que a gente perceba, a gente sempre está transmitindo mensagens, né? A pessoa pode perguntar alguma coisa que você não gostou e você falar que gostou, só que a sua cara, a sua face vai estar demonstrando a negativa, que você não gostou, né? Você pode fazer sim e fazer uma careta que não gostou, né? Então isso é uma comunicação não verbal. Problemas de comunicação. As causas principais das falhas de comunicação ou ainda pela própria mensagem é a dificuldade de expressão, escolha inadequada do receptor, escolha inadequada do meio, falhas na mensagem e diferenças de percepção, tá? Então essas são as principais falhas, né? Dificuldade de expressão, você querer expressar uma coisa muito didática, com muitas palavras difíceis, para uma pessoa que não está acostumada por esse tipo de palavras, com esse tipo de mensagem, então ela não vai entender. Então, você tem que saber se expressar corretamente para aquele público que você está querendo transmitir. Escolha inadequada do receptor, né? Você querer, é a mesma coisa, você querer passar uma mensagem com um grau de dificuldade para um receptor que não tem esse grau de conhecimento, então ele não vai receber corretamente. Então você tem que saber escolher seu receptor para quem você quer transmitir aquilo. Você tem que usar a linguagem correta para o tipo de receptor. Escolha inadequada do meio, né? Esse meio, vamos supor que você quer alguma coisa com urgência e você escolha um WhatsApp para você passar mensagem, né? Hoje é muito utilizado. Só que a pessoa que vai receber a mensagem, ela não está online no momento. Então ela pode estar online daqui 3 horas e você queria aquilo com urgência. Então você escolheu um meio de transmitir aquela mensagem errado. Então seria melhor você pegar um telefone e ligar para aquela pessoa que provavelmente ela ia atender no momento e você poderia passar a mensagem que queria para ela, né? Falhas na mensagem, que já fala, né? Quando ocorre alguma falha e não chega, a mesma coisa que eu dei o exemplo aqui do WhatsApp, pode falhar na hora do envio, a mensagem, ou se for uma carta, que hoje quase não é utilizado, mas a carta, você colocou o endereço errado, ela não foi, né? E a diferença de percepção, né? Cada pessoa tem uma percepção diferente. Se você transmitiu alguma coisa aqui e ela pode perceber diferente. Voltando agora para o WhatsApp novamente, a gente pode escrever alguma coisa e a pessoa que está lendo do outro lado lá receber como uma crítica, sendo que você pode ter fazendo uma brincadeira, mas só como é escrita, não é tão pessoal assim como uma mensagem de voz, a pessoa não pode entender aquilo como uma brincadeira e pode ficar ofendido com essa mensagem, né? Então isso aí é bastante importante, aí, as diferenças de percepções, saber comunicar bem para não ter esses problemas. Comunicação condições para uma boa comunicação. Falar com clareza e precisão, ter objetividade, tom de voz moderado, saber ouvir, respeitar, ter boa vontade e ser receptivo. Então isso aqui são as condições para uma boa comunicação. Falar sempre com clareza e precisão, não falar muito rápido, né, que a pessoa pode não entender o que você quer passar ali se você falar com rapidez. Então ter sempre uma clareza e precisão no que for falar, ser objetivo, não ficar dando voltas, contando histórias. Chegue e seja objetivo, já vai direto ao ponto, fale
com clareza e precisão que não está. Tom de voz moderado, né? Que é, se você aumentar o tom de voz também vai para a comunicação não verbal, ali você pode estar passando alguma coisa que não quer passar, né? Então tem que ser moderado o tom de voz. Além de você comunicar, você tem que saber ouvir para você voltar aqui, né? O feedback, né? Então você tem que saber ouvir, não só falar ou querer comunicar. Então saiba ouvir para saber se a mensagem foi passada corretamente. E se não fosse, você tem que ouvir para tentar passar corretamente, né? Respeitar, né? Respeita a opinião dos outros. Se você passou uma mensagem e a pessoa não concorda tudo, você tem que respeitar que todas as pessoas têm culturas diferentes, ideias diferentes, pensamentos diferentes, né? Ter boa vontade e ser receptivo, né? Então sempre tente comunicar com boa vontade e seja sempre receptivo. Aprendendo a administrar relacionamentos. Além de uma comunicação eficiente, os indivíduos que possuem um bom relacionamento interpessoal têm características especiais: respeito, flexibilidade, bom senso, humanidade, paciência, equilíbrio, empatia, receptividade, igualdade, persistência e educação, né? Então, para você administrar relacionamentos e ter uma comunicação eficiente, é importante você ter essas características. Mas eu não tenho essas características. Então, é bom você ver qual dessas características aqui você tem em falta e poder trabalhar, pensar, nossa, eu devia ser mais respeitoso, eu devia ter uma empatia maior, eu deveria ter sido mais receptivo, eu tinha que ter mais paciência, eu não fui paciente, a pessoa falou e eu perdi a paciência, eu poderia ser mais educado, né? Então, essas características é importante. É sempre bom na comunicação você utilizar essas características aqui para um bom relacionamento interpessoal, seja dentro de casa, seja numa empresa, seja em qualquer lugar onde haja uma comunicação. Personalidade é o conjunto de características que torna a pessoa única e diferente das outras, ou seja, cada um tem a sua personalidade, pois os indivíduos pensam, sentem e agem de maneira bastante distinta. A personalidade se forma quando ainda somos crianças e vai se adaptando ao ambiente que vivemos à medida que vamos crescendo, né? Então, a personalidade, né, é o conjunto de características que torna cada pessoa única. Não existe duas pessoas com a mesma personalidade. Até gêmeos, eles têm personalidades diferentes, né? Nasceram no mesmo dia, quase que na mesma hora, dos mesmos pais, foram criados praticamente da mesma forma, mas cada um tem a sua personalidade e cada um pensa de uma maneira diferente do outro, age, sente. Então, personalidade é isso que forma cada um ter uma única personalidade, né? São fatores que determinam a personalidade: herança biológica, ambiente e idade. Deve-se ter cuidado ao formar opiniões precipitadas sobre outras pessoas, pois essas informações podem se transformar em preconceitos ou estereotipos, né? Então, uma das coisas que formam a personalidade é a herança biológica, né? Os pais, a família, o ambiente que é criado, a idade, né? Se você é uma pessoa mais velha, você tem um entendimento diferente de uma pessoa mais nova. Se você é mais nova, você tem um entendimento diferente de uma pessoa mais velha. Então, tem que se respeitar isso, né? E, mais uma vez, cada um tem uma personalidade diferente. Se você até é da mesma idade da pessoa, foi criado no mesmo ambiente, e mesmo assim você vai ter uma personalidade diferente e não vai concordar com tudo que a outra pessoa tem. Então, não forme opiniões precipitadas das outras pessoas. Tente identificar qual foi o ambiente dela, por que ela. Se uma pessoa tem mais dinheiro ou tem menos dinheiro, a pessoa já costuma ter um pré-julgamento que aquela pessoa que tem dinheiro não é a pessoa que preste. Então, a gente tem que evitar opiniões precipitadas sobre outras pessoas. Primeiro, conhecê-las e tentar se colocar no lugar delas. Preconceitos. Trata-se de conceito ou
opinião formada antes de ter o conhecimento adequado. Então, pré-conceitos, ele já está falando, uma opinião e um conceito formado antes do conhecimento, por isso que é o pré-conceito. Alguns conceitos são criticar ideias e opiniões dos outros que não combinam com o que você pensa, julgar as pessoas precipitadamente sem considerar o seu estado emocional. Então, isso aqui são alguns preconceitos que a gente tem. Criticar opiniões e ideias dos outros só porque não combina com você e não é o que você pensa. Isso acontece muito com a questão de religião, clube de futebol, política. Ultimamente, a gente está em 2020 e a gente vê muitas discussões sobre ideias políticas, opiniões políticas diferentes. Então, a gente tem que respeitar, porque são pessoas que foram criadas de maneira diferente, têm uma cultura diferente. Então, a gente tem que respeitar, ouvir a opinião de cada um e respeitar, que você não vai mudar a opinião dos outros brigando com ela. E julgar a pessoa também pelo estado emocional. A pessoa pode estar nervosa no momento, que aconteceu algum problema em casa ou no trabalho, e pode ter sido grossa com você, e você já julgar aquela pessoa falando que é uma pessoa grossa por causa disso, sem saber do seu estado emocional. Então, a gente tem que ter também bastante cuidado com isso. Por exemplo, a pessoa pode estar agressiva porque está vivendo um momento difícil ao relacionar-se com o outro. Deve-se considerar as próprias emoções para não julgar o outro de forma errada. Então, é isso aí, um exemplo aqui até mais ou menos parecido com o que eu já falei anteriormente, que a pessoa pode estar em um momento difícil e estar agressiva ao relacionar-se com outra pessoa e você julgar que ela é uma pessoa agressiva no geral, na vida toda, e não é só aquele momento que ela está passando dificuldade e está agressiva por isso. A revelação da personalidade acontece no relacionamento com as outras pessoas. Quando o indivíduo se conhece melhor, fica mais fácil conhecer o outro. Então, com o passar do tempo que você conhece a pessoa, você vai saber qual a personalidade daquele indivíduo. E não um momento só único, você já julgar a pessoa e classificar ela como uma pessoa boa, ruim, nervosa, chata, briguenta, só com pouco tempo de convivência. Isso aí a gente vai ver com o passar do tempo. E é assim que se melhora a qualidade dos relacionamentos. Melhorando os relacionamentos. Um aperto de mão, um sorriso ou um simples olhar de uma pessoa influencia nossos pensamentos e sentimentos. Estamos nos relacionamentos, nos relacionando com as outras pessoas todo o tempo. Uma das principais características do ser humano é que ele interage com o seu meio e ao mesmo tempo sofre influências dele. Então, um simples falar de bom dia ao chegar no seu trabalho, para os seus colegas de trabalho, você fala bom dia, tudo bem, como você está, se a pessoa, você vê que a pessoa está triste, tentar animá-la, um sorriso, um olhar, tudo isso faz uma diferença muito grande. Quem nunca trabalhou com um colega de trabalho que chega mal-humorado, que não fala bom dia, que já estraga o clima do ambiente de trabalho, ou mesmo em casa, porque é a pessoa que acorda mal-humorada, que já deixa todo mundo dentro de casa mal-humorado. Então, a gente tem que ser, pode até ter dormido bem, ou o dia no trabalho não foi bom, mas tem que ser alegre, cumprimente as pessoas, dar um aperto de mão, um sorriso, um olhar. Isso faz as pessoas ficarem com pensamentos e sentimentos bem melhores ao seu respeito e à sua personalidade. E a comunicação vai fluir bem melhor. O relacionamento interpessoal é uma troca entre duas ou mais pessoas. Podemos também, a partir da nossa observação sobre a pessoa, transferir a ideia que formamos para todo o grupo em que ela pertença. Vejamos o exemplo. Se você tem uma experiência desagradável com uma pessoa estrangeira, isso não significa que todos os estrangeiros vão agir da mesma forma. Então, a gente não pode julgar também um local, uma família, um grupo de pessoas por causa de uma pessoa que você conviveu. O pessoal gosta muito de falar dos comunistas, vai para Cuba, vai para a Venezuela, tudo.
Então a gente está pré-julgando que todo mundo na Venezuela é comunista, é a favor daquilo, e não é, né? Porque você conhece um ditador lá que comanda aquele país, os outros muito pelo contrário, pode ser pessoas de bem que vivem ali porque não tem condições de viver em outro país ou de sair daquele país, né? Eles não pensam igual aos seus superiores, aos seus comandantes lá, né? Então a gente não pode julgar. A mesma coisa num ambiente de trabalho, que você chegou e tem um chefe que é começando a trabalhar, e tem um chefe que é chato, cobra muito, tudo, e você já coloca que a empresa no todo já é desse jeito e já começa a trabalhar insatisfeito, tudo. Não é assim que funciona, né? Não generalize por causa de uma pessoa, o grupo que ela pertence. Isso acontece quando pessoas ou grupos são rotulados. Por exemplo, todos os adolescentes são preguiçosos. Essa afirmativa é um preconceito, porque nem todos os adolescentes são preguiçosos. Por isso, esteja atento ao comportamento do outro como um todo, procurando conhecer a pessoa que ele é. E assim fica mais fácil o relacionamento com as pessoas, né? Então, aqui mais um exemplo, né, que deu aqui, que a gente afirmar que todos os adolescentes são preguiçosos. Na verdade não é. Existem muitos adolescentes que acordam cedo, estudam bastante, focam bastante. E também tem adolescentes preguiçosos, assim como existe adultos também preguiçosos e adultos trabalhadores. Nem por isso vamos ter esse preconceito, né? Mesma coisa numa região do Brasil, do Nordeste, pessoas que julgam nordestinos também dessa forma, só porque é nordestino. Isso não tem a menor lógica, né? Então, primeiro procure conhecer a pessoa, como ela é, para depois você ter uma identidade do que é a característica dela, né? Não tem esse preconceito, não conceitue antes do tempo, antes do conhecimento da pessoa. Bem, pessoal, chegamos ao fim aqui do curso de auxiliar administrativo. Esperem que tenham gostado aí. Tem vários outros cursos na plataforma da FBV Cursos, da escola web, EW Cursos. E espero que tenham gostado mais uma vez aí. E muito obrigado e até o próximo curso.